uma mente abundante? Você sabe? Às vezes a gente ouve, né, as pessoas falando assim, ó, tem uma mentalidade abundante, pensa de forma abundante, não escassa. E o que que isso significa? Geralmente, uma mente assim que ela é pessimista, que ela sempre tem pensamentos do tipo assim, não vou conseguir, para mim nunca dá certo, para mim é difícil. Geralmente a gente pode dizer que é uma mente que ela está fechada dentro dos seus próprios conceitos, do que ela acredita ser possível e não, e aí ela fica atuando dentro só desse limite. Então o teto dela, né, aquilo que ela entende, que ela compreende como uma experiência de vida, é só aquilo. E aí ela não ousa, ela não tenta ir além dos seus próprios medos, dos seus próprios limites. Então, o que é uma mente abundante? E olha onde Jesus ele fala sobre a mente que está o tempo todo se estendendo e estendendo, e aí aquilo que é adicionado a esse poder de se estender, ele também se multiplica. Então vamos ver, tem uma parte aqui no livro que fala e o quanto isso é importante, porque a compreensão disso vai fazer toda a diferença na sua experiência. Tanto esse lugar assim, ó, de paz e de tranquilidade por saber que a realidade de Deus não pode ser ameaçada, então eu não vou temer coisa alguma, porque eu já sei que o que eu sou é como Deus, assim como os reflexos, porque até mesmo aqui na ilusão, você vai ter clareza para o que você vai ter, por exemplo, assim, ó, você vai ter clareza no que você vai, o que você vai decidir, qual é a iniciativa, qual é o que faz mais sentido para você resolver, fazer ou priorizar, percebe? Então faz toda a diferença, inclusive aqui na sua tomada de decisão. Aí tem um texto que ele diz assim, ó, causa e efeito não são duas coisas separadas, mas uma só. Deus quer que aprendas o que sempre foi verdadeiro, que ele te criou como parte dele, e isso ainda tem que ser verdadeiro, porque ideias não deixam a sua fonte. Então, o que Deus criou? Mais dele mesmo. Ele se estendeu de si, então ele como fonte, ele criou de si mesmo. E aí, essa criação, né, no caso essa mente, ela tem os mesmos atributos de Deus, que é esse poder de existir, de se estender mais de si. Quando essa mente ela se equivocou, ela se identificou com algo ilusório, que ela acreditou nesse pensamento de separação, ela continuou se estendendo, só que agora de forma equivocada. Por isso que ele coloca mais à frente assim, ó. Tal é a lei da criação, que cada ideia que a mente concebe apenas adiciona a sua abundância. Nunca tira coisa alguma. Então, a mente, né, o que Deus criou, ele não tira nada, ele não retém, ele simplesmente se estende. Ele simplesmente, né, essa mente, ela simplesmente se estende. Aquilo que Deus criou simplesmente se estende. E aí, essa é a mente abundante, né? Porque ser abundante já é esse fato de não ter limite, de não poder se conter, porque não precisa se conter, não tem necessidade de se privar, de se conter. Então, a mente sendo todo o poder de Deus, ela pensa que pode estar dentro de limite, mas ela não pode. Então, aquilo que é adicionado a essa mente abundante, ela continua estendendo. Então, se são ilusões, o que vai acontecer? Vai estender mais ilusões. Se é a totalidade, é a verdade do que eu sou, o que mais eu vou ver? O que mais eu vou aqui, ó, eu vou perceber? O que mais eu vou estender? Mais do que eu sou. E aí ele continua, ó. Isso é tão verdadeiro em relação ao que é desejado de maneira vã, quanto ao que a vontade quer verdadeiramente. Porque a mente pode desejar se enganar, mas não pode fazer de si própria o que não é. Então, ela até pode ficar ali no equívoco, se enganando,
mas ela não pode mudar isso de fato. Ela não pode mudar o que ela é. E acreditar que ideias são capazes de deixar a sua fonte é convidar ilusões a serem verdadeiras sem sucesso. Então, é a consciência que fica estendendo ilusões quando ela acredita que causa e efeito estão separados. Não estão, é uma coisa só. E aí, fazendo isso, ela convida ilusões, porém sem sucesso. Ela tenta fazer com que as ilusões sejam a sua realidade, mas isso não pode ter sucesso. Pois nunca será possível ter sucesso na tentativa de enganar o Filho de Deus. Então, já foi garantido por Deus. O que Deus criou permanece imutável, não pode ser alterado, não pode ser mudado de forma alguma. Então, essa percepção equivocada, ela já foi desfeita. O que nós aqui, cada um dos fragmentos, estão fazendo quando aceita a realidade? Só está reconhecendo que já é livre, que já está salvo, que tem todo o poder de Deus. E aí, a lição de hoje fala sobre isso, sobre esse estado da mente que tem todo o poder de Deus e ela reina sobre essa decisão, que diz assim, ó, eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Ou seja, eu tenho a decisão de colocar o foco onde eu quero, né? Que é esse poder de existir. Em totalidade, nem mudar o foco para as ilusões, isso é possível. Só é um equívoco de percepção, porque a consciência ela permanece em Deus como Deus, existindo por Deus, e não pode ser outra coisa, não pode sair de Deus. Então, é só essa mudança de equívoco. E aí diz assim a lição, ó, tem um reino que devo governar. Por vezes, não parece que eu seja o seu rei. Ele parece triunfar sobre mim e me dizer o que pensar, fazer e sentir. E, no entanto, ele me foi dado para servir a qualquer propósito que eu perceber nele. A minha mente só é possível servir. Hoje dou os seus serviços ao Espírito Santo para que ele os empregue como achar melhor. Então, olha só, é a decisão da consciência que aceita. Como ela só pode servir, né, aquilo que é adicionado a essa mente e ela é abundante, ela só estende, ela não faz uma seleção e nem sabe e dizer assim, isso é bom, isso é ruim, não. O poder dela é sempre de se estender. Então, aquilo que é adicionado a essa mente vai continuar se estendendo. E aí fica parecendo que eu não tenho esse poder de decidir onde eu quero colocar o meu foco. Mas como a lição de hoje diz, eu reino sobre a minha mente. E não é um você, imagem no mundo, que tem essa força e esse poder. Esse poder é da própria consciência que aceita esse poder e aí agora ela coloca em Deus. Ela desloca a fé e ela descansa nessa certeza. Por isso que ela diz assim, ó, hoje dou os seus serviços, né, o poder dessa mente, ao Espírito Santo, para que ele os empregue como achar melhor. Então, a mente ela não decide isso ou aquilo. Essa consciência, ela já é livre. Agora, ela está sendo direcionada pela percepção corrigida para se manter apenas nessa certeza. Então, percebe como que é a abundância, essa mentalidade abundante é sempre esse saber que eu já existo de forma ilimitada. E aí aqui no mundo, você não vai ver barreiras e obstáculos, você vai ver tudo como uma oportunidade. Sempre para se manter atento para a verdade. E aqui, inclusive, você vai ter essa percepção de ver oportunidade, mas não de ser um oportunista, mas de não ver, assim, nenhuma dificuldade, não vai ficar assim percebendo falta ou dificuldade nas coisas. Sempre é um descansar sabendo que você sabe o que precisa ser feito em cada momento. Então percebe a mudança dessa mente? A mente que ela estava focada na falta, reclamando a falta, orando pela falta o tempo todo, porque a sua identificação ilusória, mas para ela era como se fosse a sua realidade em um limite, agora aceitando o seu estado natural, ela é totalmente expansiva. Ela é totalmente assim, ó, ela é totalmente livre para existir como Deus. Então vamos hoje
Manter essa postura firme, aceitando que a nossa realidade é ser como Deus e não uma imagem. E quem está fazendo isso não é você, mas é a consciência que aceita esse estado natural de existir. Então é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!